Hoje é dia 23 de outubro de 2013 e estamos conduzindo a entrevista com a professora Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz. Professora, qual foi a sua trajetória escolar e acadêmica? Minha trajetória escolar foi toda em escola pública. Eu fiz a educação básica, o ensino médio, a época primeiro e segundo graus, né? A universidade e pós-graduação na instituição pública. Mas eu tive passagem também pela instituição particular, numa ocasião em que eu fiz parte da minha graduação e uma especialização que eu fiz numa instituição particular. Essas instituições foram instituições presentes, são instituições presentes na cidade de Goiânia? A minha graduação eu fiz na Universidade Federal de Mato Grosso e a minha pós-graduação, mestrado e o doutoramento na Universidade Federal de Goiás. Perfeito. Em que ano a senhora entrou na instituição? Eu ingressei na instituição em 1988, no projeto de expansão do então presidente José Sarney, que previa a criação e implantação de 200 escolas técnicas federais no interior do país, cujo objetivo era interiorizar o profissional, fixar o profissional nas localidades. E Jataí foi sede da primeira unidade da Escola Técnica Federal de Goiás. Então eu tive o privilégio de ingressar na primeira turma de professores daquela unidade. E o ano foi? 1988. E como foi o processo de seleção? Foi um processo seletivo, foi um concurso público. Eu me inscrevi, fiz meu concurso aqui na sede em Goiânia, então época sede, né? E fui aprovada para ministrar a disciplina de língua portuguesa, redação, literatura, nos cursos técnicos que nós abrimos lá. Foram 2 cursos, edificações, o técnico em edificações e o técnico em agrimensura. Eram cursos integrados? Cursos integrados. O processo seletivo ele consistiu tanto da prova de desempenho de conteúdos, mas também de desempenho didático? Sim, foram provas de currículo, desempenho, uma prova escrita e desempenho didático. As provas foram realizadas aqui, o desempenho didático inclusive, porque nós não tínhamos ainda nada lá, né? Então foi constituída uma banca e eu realizei minha prova aqui nas dependências dessa unidade. Uhum. A senhora morava na cidade de Goiânia e se desloca para a cidade de Jataí? Não, eu morava em Jataí. Era residente de Jataí. E vim aqui para fazer o concurso e assumir as minhas atividades lá. No primeiro momento, nós não fomos contratados. Nós fomos contratados, sim, pela Fundação Educacional de Jataí, que subsidiou o custo dos professores por 2 anos, até 1990, quando o presidente, então, contratou todos os professores que fizeram concurso para essas unidades. Uhum. Essa fundação era mantida pelo Poder Público Municipal? Municipal. Perfeito. A unidade descentralizada de Jataí, além dos 2 cursos técnicos que a senhora fez referência, também possuía uma atuação em outro campo de ensino? Você está falando de referência ao convênio que foi estabelecido? Exatamente. Nos primeiros 2 anos, não. Nos primeiros 2 anos, nós ocupamos uma escola que estava desativada do município. O município cedeu um espaço e nós permanecemos lá por 2 anos, até quando a antiga escola polivalente, que já não funcionava mais, o Estado emprestou esse espaço em convênio para a escola técnica e nós nos transferimos para lá, aproveitando os laboratórios, toda a estrutura física que lá existia. A contrapartida da Escola Técnica Federal foi manter o ensino fundamental, o ensino
de primeiro grau, então, na época, né? Da quinta à oitava série. E nós, então, oferecemos a nossa estrutura administrativa e de pessoal. Então, os alunos da escola polivalente, que não era mais polivalente, mas da escola de ensino fundamental, ensino quinta, oitava série, eles podiam usufruir de todos os benefícios que nós tínhamos lá, toda a estrutura, incluindo o pessoal. Então, a estrutura física e todo o serviço que era oferecido para os alunos da escola técnica, eles também recebiam, como atendimento médico, e até mesmo curricular, porque nós tivemos possibilidade de intervir nas questões curriculares. Então, toda a estrutura a gente oferecia para esse grupo que lá estava, né, como contrapartida. Efetivamente, os professores que atuavam nesse nível de ensino eram professores da rede estadual. Da rede estadual. Estadual. Mas também tínhamos professores que eram profissionais da instituição já federal que atuavam lá como alguns pedagogos que lecionavam disciplinas nos cursos, né? E a parte da gestão acadêmica, pedagógica e a parte administrativa estava a cargo do município ou a cargo da instituição? Até o ano de, se eu não estou enganada, de 98, era toda da nossa estrutura, da Escola Técnica Federal. Dirigentes, a parte pedagógica, coordenações, todos. Nós tínhamos um diretor e um secretário, que era cedido pelo Estado e que atuava lá para fazer a mediação, né, para fazer a mediação com as questões do Estado. Mas toda a nossa estrutura era da própria Escola Técnica Federal. Quais outros cursos foram criados posteriormente? Posteriormente foram criados os cursos de eletrotécnica, o técnico integrado em eletrotécnica, e com a reestruturação da escola, transformação em Cefet, nós criamos o curso de tecnologia em informática. Talvez o nome não seja bem esse, mas foi nessa área. E a licenciatura em ciências e depois os cursos tecnológicos que foram sendo implantados. Que aí já na transição dos anos 1990 para os anos 2000. Isso, exatamente, com a cefetização. Com a cefetização, os cursos tecnológicos foram sendo criados, sendo que o primeiro, de que eu me lembro, foi o de tecnologia da informação, alguma coisa assim, e a licenciatura em ciências e física. Perfeito. Voltando um pouco para o final dos anos 80, início dos anos 1990, qual foi a receptividade da instituição dentro da cidade e do município de Jataí? Foi muito boa a recepção. Foi fundamental, inclusive, para o desenvolvimento local. Acredito que a presença da Escola Técnica Federal naquela cidade contribuiu para o desenvolvimento da educação mesmo, porque posteriormente a Universidade Federal, que já tinha um campus lá, avançado lá, ela também teve um impulso, ganhou um impulso, porque a Escola Técnica atraiu estudantes de ensino médio para a região, que vieram fazer seleção e estudar. E esses alunos também acabaram indo para essas instituições, né, como a Universidade Federal. E acredito que isso se deve muito à presença da escola técnica na cidade. Acho que foi muito importante, sim, a escola técnica lá. A instituição chegou a atrair estudantes de outros municípios ou de regiões até mesmo mais distantes do município de Jataí? Dos municípios próximos, sim, da região do sudoeste, muitos. Alunos vinham à noite, as prefeituras cediam o transporte e eles vinham das regiões próximas, das cidades mais próximas, para estudar no período noturno. E alguns vinham de mudança para a cidade mesmo. Então, atraiu muita gente para lá, sim. Pode-se afirmar que a instituição, que é a unidade descentralizada juntamente com o campus da Universidade Federal, pode ter concorrido para a transformação da cidade em um polo educacional. Com certeza, com certeza.
E penso que isso se deve mais à escola técnica ainda, porque o campus avançado existia lá já há muito tempo, com 2 cursos, 3 cursos e uma pouca demanda de estudantes, né? Com a escola técnica houve um impulso muito grande. Isso acho que pode ser verificado, sim, com pesquisas. E eu acredito que a presença nossa lá foi muito importante, foi determinante nisso. Os cursos eram oferecidos tanto no matutino quanto no noturno? Sim, os cursos eram oferecidos, nós oferecemos de início 80 vagas, sendo 40 para um para outro. Deixa eu buscar aqui na memória. À noite, com certeza, e de manhã. Nós tínhamos 2 turmas no início, em 88, né? 2 turmas de manhã e 2 turmas à noite. E isso permaneceu durante toda a trajetória da... Havia uma diferença, digamos assim, de perfil socioeconômico entre os estudantes que cursavam pela manhã e os estudantes que cursavam noturno? E havia também uma distinção em termos de faixa etária desses estudantes? Temo de dar uma resposta assim, apressada para você, mas acredito que existia uma diferença pequena, porque à noite os estudantes eram trabalhadores já, né? Então nós tínhamos um perfil de estudantes adultos já. E no período matutino a gente tinha a presença de estudantes na idade normal, né, vamos dizer assim, 17 anos, 16 anos, para a idade normal mesmo do ensino médio, 14 anos até, e à noite mais os trabalhadores. Havia uma distribuição mais ou menos equitativa entre homens e mulheres, estudantes do sexo masculino e feminino nos períodos do matutino e do noturno? Ou havia predominância de um ou de outro? Não sei precisar para você, muito tempo, mas a gente tinha uma presença muito grande de mulheres nos cursos. E a presença de afrodescendentes? Havia uma presença também significativa, importante? Como hoje, não. Não. Como hoje, não. Talvez assim a gente pudesse pensar em termos socialmente, sim, a gente tinha uma presença das camadas de trabalhadores, né? Bastante forte. Os alunos que buscavam, pessoas que queriam mesmo se profissionalizar para continuar trabalhando ou para ingressar, né, no mundo do trabalho. Mas, para te dizer assim, se a presença afrodescendente hoje ela é mais visível. Mais presente. Mais né? presente hoje. Como que se davam as relações sociopolíticas no âmbito da unidade descentralizada de Jataí, na passagem então dos anos 80 para os anos 90 e no decorrer dos anos 90? Havia um processo de escuta, havia um processo de efetiva participação de professores, de servidores técnico-administrativos na vida da instituição, ou a instituição reproduzia relações políticas mais centralizadas, autoritárias, clientelísticas, enfim, como que era a cena política da instituição no final dos anos 80 e, sobretudo, nos anos 1990? A percepção que eu tenho, buscando a memória daquele tempo, é que, contraditório sim, né? Não tinha como não ser contraditório, mas havia uma tendência a gente buscar os processos democráticos. Então, como o grupo foi admitido praticamente numa época só, era um grupo muito grande, a minha percepção, olhando para trás, é de que havia sim uma busca e uma tendência para os processos democráticos. Então, buscávamos participar, tínhamos uma presença, a construção do sindicato, né? Era uma construção interessante, era forte, eu vejo que era mais do que hoje até. A nossa participação nesse segmento, né? Era mais forte, observando
comparando com os dias de hoje. A relação que a instituição lá mantinha com a de cá, com a sede, né? Então, até então, na minha percepção também, não era uma relação amistosa. Com a direção, sim. A direção sempre, a direção que criou e implantou, sim, obviamente, ela mantinha uma relação próxima de acolhida. Mas havia um sentimento da nossa parte lá de rejeição pela comunidade da instituição que era sede, dos trabalhadores e servidores. E, posteriormente, com alguns diretores que assumiram, porque o entendimento que nós construímos sobre isso é de que o projeto não era do diretor, não era era um projeto do governo e não era visto com bons olhos, não. Não havia uma compreensão da importância daquela expansão naquele momento. A gente não percebia que os professores, os servidores, que a instituição que sediava, que era sede, como que a gente chama isso? Da mãe, né? Da unidade em Jataí, não compreendia a importância daquela expansão. Éramos vistos muito como pessoas que estavam intrusos, né, nesse processo, como pessoas que estavam sobrando nesse processo, pessoas que estavam, de repente, desviando atenções que deviam ser dadas para a unidade aqui, para a unidade única que existia até então, nesse contexto. Havia, de algum modo, uma perspectiva de conquista de uma progressiva autonomia institucional, tanto no sentido acadêmico, no sentido orçamentário, no sentido político, sim, dentro da unidade? Havia uma demanda muito grande, havia uma luta muito grande para isso, mesmo a gente sabendo que não era possível, por conta das relações, né, estabelecidas ali. Mas existia sim, todos nós buscávamos autonomia em tudo, queríamos ter autonomia, queríamos nos estabelecer como uma instituição que pudesse escolher os caminhos a serem tomados, tanto no âmbito administrativo, financeiro, como o pedagógico, claro, né? Então, buscávamos isso sim. Até porque, eu penso, por faltar uma interação com as pessoas que trabalhavam aqui, né? Que estavam dirigindo a instituição como um todo, porque existia uma dependência, não éramos uma instituição autônoma, existia uma dependência acadêmica, uma dependência financeira, mas a gente buscava, a gente ansiava por isso, por conta dessa falta de relação e estreita com a unidade sede. Uhum. Do período em que você permaneceu lá, portanto, se não me engano, de 1988 até 2004, portanto, estamos falando de 16 anos, ao longo desse período, houve algum momento que as relações sociopolíticas envolvendo a unidade e a unidade central, a sede, assumiu um desgaste maior, um desgaste político, um nível de tensionamento mais significativo? Me esclareça melhor. Você está dizendo em relação especificamente... Essas relações políticas envolvendo a sede e a unidade, no que tange a esse sentimento autonomista em termos orçamentários, em termos de gestão, em termos pedagógicos, em algum período ao longo, né, em algum momento ao longo deste período de 1988 a 2004, houve algum momento em que essas relações ficaram mais tensas, ficaram mais esgarçadas, que você tenha lembrança? Não saberia precisar para vocês. Eu percebo que sempre houve uma tensão. Percebo que na troca de diretores sempre havia a busca pela nossa adesão, né? Isso, eu acho que eu posso dizer que era muito contraditório, né? E os grupos foram também se dividindo na própria unidade. As pessoas que aderiam a um e outro. Então, embora a história revelou que nesses anos todos aquela unidade contribuiu muito para eleger diretores aqui, porque a maioria, né,
a maioria apoiava uma determinada pessoa, e isso determinava o resultado aqui. Mas não era sem contradição, não era sem oposições, não era uma coisa tão fechada, né, como se pensava, inclusive, até. As oposições sempre diziam, né, Jataí vai fechar com fulano. Não era bem assim, nós tínhamos oposições lá dentro, internamente. Mas é claro que a maioria tendia para um e acabava determinando. Né? Eu penso que determinava o resultado. Mas sempre houve algum grau de tensionamento, que eu não sei te precisar, assim, quando foi o período que mais teve, com qual desses diretores que passaram, não. Mas havia. Perfeito. O decreto 2208, quando ele rompe com os cursos técnicos integrados, como ele foi recebido dentro da unidade descentralizada de Jataí? Alguns receberam como algo posto e que tinha que ser acatado. Afinal de contas, veio lá do MEC, o MEC resolveu, o MEC sabia o que estava fazendo. Por outros, não. Houve resistência, houve uma busca de compreensão dessa mudança, né, dentro de um contexto ideológico, político, enfim, e não foi uma coisa assim tão simples. Havia resistências. Naquela época eu ocupava cargo de gestão na escola, então eu mesma encaminhei discussões a respeito dessas propostas, né? Nós tínhamos que discutir, tínhamos que compreender, não era possível simplesmente fazer mudanças sem pensar nas consequências que isso traria para as finalidades da educação, que nós já estávamos trabalhando, enfim. Não foi um processo assim tão simples, não. Houve muita disputa e resistência. E quais foram as consequências que você, em sua avaliação, a partir da criação, portanto, dos cursos concomitantes e subsequentes em Jataí? Que avaliação você faz? Se positiva ou negativa? Que avaliação você faz acerca do fim da oferta dos cursos integrados? Olha, Palmir, penso que houve um esvaziamento por parte daquele grupo, daquele público que buscava o ensino médio, agregado, né? Por outro lado, a gente também teve experiências com turmas que estavam fora da instituição. Possivelmente hoje integrariam um PROEJA, não sei, né? Não sei se seria isso. Um segmento social que não estaria dentro da instituição, dentro da proposta integrada, de cursos integrado, diurno, isso. Mas nós tínhamos um problema também com essa questão do integrado, porque o integrado, ele era um integrado 3+1, né? Você se lembra bem disso. E acabava que ele não era integrado. Ele era um curso de ensino médio e nós tínhamos um público muito grande que vinha para este ensino médio, que ao final do terceiro ano fazia vestibular e não voltava para terminar o curso. E o +1 seria o profissionalizante, né? Que ocorria mais ao final, né? Que ocorria mais ao final, que era o que profissionalizava para esse ou aquele técnico, né? Então a gente tinha essa situação lá, sabe? É uma situação que nosso ensino médio ele levava muitos para a universidade, ao contrário daquilo que se pretendia, talvez pela legislação aí da educação profissional, né? Profissionalizar para o técnico, enfim. A gente levava muitos alunos para a universidade. Então foi um processo contraditório. Foi, né? Contraditório. Se de um lado ampliou para determinados públicos, de outro lado também a instituição perdeu um pouco aquela identidade na atuação. Na atuação. Havia queixas também de professores quanto a esse público que chegou para os subsequentes, de que eles não estavam preparados, que eles tinham uma defasagem escolar muito grande, não acompanhavam, então havia evasão, né? Muitas vezes. Então houve uma série de situações que
desorganizou um pouco aquela estrutura que a gente tinha tão certinha, né, até ali. Chegou a ser concebido projetos pedagógicos de acompanhamento desse público, sobretudo os estudantes subsequentes, no sentido de contribuir com determinados conteúdos básicos para o desempenho dos cursos técnicos, a exemplo de disciplinas como a matemática ou a química? Precisaria consultar um pouco dessa história aí. Não me recordo assim de algo que tenha sido feito dessa forma, né? Que nós tínhamos uma preocupação de manter o estudante, sim, uma escola pequena, nós tínhamos uma unidade muito pequena e a gente se preocupava em não ter evasão, né? Não ficar tão esvaziada. Mas que eu me recorde pontualmente se houve algum projeto nesse sentido, eu não posso te falar, não tem como falar. A partir do final de 1999 e 2000, temos a transição da Escola Técnica Federal de Goiás para Centro Federal de Educação Tecnológica, né, de Goiás. E são criados os primeiros cursos superiores, né? Você agora há pouco fez referência a um curso de tecnologia na área de informática e um curso na área de licenciatura, né? Como é que foi a vivência inicial desta unidade no que tange à atuação em nível superior? A unidade estava suficientemente preparada para isso, tanto em termos do quadro docente, como das estruturas laboratoriais, da concepção dos projetos curriculares? Como é que avaliação você faz acerca dessa transição? Foi um momento auspicioso, vamos dizer assim, para a comunidade local, porque era mais curso superior, havia um anseio por isso, por parte da população, tanto que a gente percebeu isso na busca, na procura dos estudantes por esses cursos. Nós tivemos um grande número de candidatos nos vestibulares para o curso especialmente desse da informática. Estávamos preparados? Penso que, do ponto de vista da experiência de trabalhar, alguns professores já tinham experiência de trabalhar com o ensino superior na universidade, mas outros não. Então, a gente tinha uma situação irregular, vamos dizer assim. Não estávamos preparados para a questão do tecnológico porque era uma modalidade nova, estava sendo criada. Então, tivemos que debater muito, tivemos que pensar, repensar aquela modalidade. A questão que existia à época, se aquele curso era um curso superior, né? Esse debate sobre o estatuto dessa modalidade de ensino. Enfim, mas tivemos uma boa receptividade por parte da comunidade. Nós tivemos uma procura grande, no caso do curso de tecnologia em informática, nessa área da informática. Quanto à licenciatura, foi um projeto interessante também, porque nós não tínhamos na cidade a licenciatura em ciências. A universidade mantinha um curso de matemática, se não me engano, e letras, pedagogia, eram 3 cursos, acho que sim. E o curso de ciências, ele veio com uma proposta inovadora. A ideia inicial era de que fosse um curso inovador e que atendesse à necessidade de formação de professores para o ensino de ciências, e física e matemática, química, biologia, que era uma carência já verificada, e inclusive já fazia parte do discurso oficial, né? Quando o governo nos incumbiu de oferecer licenciaturas nas áreas das ciências da natureza e matemática. Esse curso ele foi também um curso que iniciou com alunos com turmas cheias e também foi bem recebido na comunidade. E os professores que participaram do projeto, alguns eram professores já com experiência no ensino superior também, na universidade, outros não, alguns bacharéis e licenciados. Então, nós tivemos um grupo bastante heterogêneo que trabalhou no projeto, mas o que eu destaco dessa experiência foi o espírito coletivo, sabe? O que eu me lembro é que nós trabalhamos muito coletivamente,
todos contribuindo e pensando o formato daquele curso, a finalidade daquele curso, e foi uma experiência muito bacana aí nesse começo. Infelizmente, o curso não foi aprovado pelo MEC naquela formatação, que era uma proposta inovadora, que pensava um curso que pudesse preparar um professor para atender as ciências da educação fundamental e nos anos de hoje, né, 5º ano ao 9º ano, com as habilitações para as áreas afins ali, química, biologia, matemática e física, e o professor do ensino médio em 2 áreas, matemática e física. Infelizmente, o MEC considerou que essa é uma proposta muito audaciosa, muito abrangente, dificultava muito para o próprio professor se situar ali numa área científica, né, pretendida. E aí o curso foi replanejado para ser uma licenciatura nos moldes que a legislação, então, exigia, como hoje. Aí surge o curso de licenciatura em física. Então, ficou só em física. Por que física e não matemática? Penso que tem a ver com o grupo que estava à frente, interessado e motivado para propor a licenciatura. É importante dizer também que não foi um processo sem contradição e sem resistência. Muitas pessoas dentro da instituição não eram de acordo que a gente adentrasse pelo campo da educação superior. Muitos defendiam que a cefetização foi muito ruim para a escola, porque ela descaracterizou aquela identidade que nós tínhamos, né? E que, então, nós não deveríamos entrar nessa seara da educação superior. Mas era um processo irreversível, como se mostrou, né? Que é. E foi assim, contraditoriamente também. No começo, então, aí, até entre 2003 e 2004, que você se retira, não é, do campus em 2004, você tem ideia de quantos cursos técnicos e quantos cursos superiores estavam sendo oferecidos até nessa conjuntura e mais ou menos o número de estudantes que a instituição atendia nesse período? Não tem como afirmar isso para você. São dados muito precisos, né? Cursos técnicos eu posso elencar aqueles que eu me lembro: edificações, agrimensura, eletrotécnica, e o curso de superior, tecnologia na área da informática, o nome não é esse, mas na área da informática, e a licenciatura. Então, os cursos técnicos oferecidos nos 2 turnos? Nos 2 turnos. Nos 2 turnos. Você ocupou funções de coordenação, de gestão? Ocupei todas as funções lá, né? Assim que eu ingressei, como eu tinha também uma cadeira no Estado, eu levei para lá a carga horária que eu tinha no Estado e ocupei a função de coordenadora de área, primeiro, da área da linguagem, códigos de linguagem, que na época não era ainda códigos de linguagem, era a área de língua portuguesa. Então você desempenhava docência e esse trabalho de coordenação. De coordenação. Isso. Depois assumi o cargo de coordenadora de ensino, né, que era em que ano? Em 92, coordenadora de ensino, e atuei por 2 anos, depois me retirei para licenciamento do mestrado. No retorno, reassumi o cargo de novo, a coordenação de ensino. Permaneci até vir para cá. Mas, não, um pouco antes eu saí, mas eu sempre trabalhei auxiliando na gestão, ou ocupando um cargo ali num ponto estratégico, né? Nessa experiência, você também assumiu responsabilidades nos desenhos dos projetos curriculares dos cursos? Sim, na licenciatura especificamente, porque eu participei da construção do projeto, mas dos outros, não diretamente, até porque os cursos técnicos nós trazíamos, a gente utilizava a mesma matriz, na época, a grade, né, que se utilizava aqui, eram cursos que não tinham diferenciação, não trabalhávamos uma diferenciação. Então, eram cursos que já estavam planejados, né?
mas trabalhei sim com relação à questão de propostas pedagógicas, na questão de como nós vamos encaminhar esse curso aqui na nossa instituição. As particularidades do lugar, sim, com certeza nós tínhamos. E trabalhando, assim, eu trabalhei muito também auxiliando essa educação fundamental que nós mantínhamos lá, porque a gente tinha a responsabilidade de acompanhar, né? De administrar, de apoiar, enfim. Então, eu participei muito ali, atuando junto com os professores da educação fundamental. A educação fundamental, quais eram os anos oferecidos? De 5ª a 8ª série. Quinta a 8ª série. Perfeito. Você, posteriormente, em 2004, então, você vem para a unidade central, para a sede, mas, na verdade, não para a sede, sim, exatamente. Não para a sede, não é? exatamente. Você veio na perspectiva de atuação em um projeto, né? Que projeto era esse? Onde ele se desenvolveu? Foi desenvolvido? Eu vim com mais um colega de lá e viemos com a incumbência de implantar uma unidade, ainda acredito, já num projeto de transição, porque já não era mais Sarney, né? Já era o governo Lula, já acho que já ensaiando o grande projeto de expansão que se fez posteriormente. Então, eu vim para elaborar um projeto e implantar uma unidade descentralizada do Cefet, então agora, não mais Escola Técnica Cefet, na cidade de Hidrolândia. E fizemos isso atendendo a um apelo do prefeito de lá, que tinha uma escola rural, mas praticamente dentro da cidade, desativada, como muitas daquele tipo estavam no Brasil afora, né? Então, nós fomos para lá, nos instalamos no lugar e elaboramos o projeto e criamos uma estrutura para implantar uma unidade lá, de educação lá. Fizemos um projeto, submetemos no MEC, foi aprovado, o MEC liberou uma verba bastante boa, né, para equipar o lugar. Equipamos com sala de informática, com telefonia rural, porque não existia isso, e campo de futebol foi feito lá, em parceria sempre com a prefeitura, claro. Na parte da infraestrutura física lá, a prefeitura estava, mas o MEC liberou uma verba, um montante interessante, para a gente equipar, colocar salas de aula, computadores, enfim. Foi um início muito interessante, tínhamos uma expectativa muito interessante, que infelizmente foi abortada. Quais eram os cursos que se pretendia oferecer? Estávamos estudando a possibilidade de cursos na área de paisagismo, áreas vinculadas ao turismo e hotelaria, porque nós tínhamos lá uma estrutura que possibilitaria criar, por exemplo, uma escola, um hotel-escola. Nós tínhamos refeitório, cozinha industrial e alojamentos. Então, a ideia era de oportunizar cursos dessa natureza. Turismo, né, por ser uma região ali turística, né, do Caminho das Águas para Caldas Novas, a própria cidade de Hidrolândia, que é uma cidade que tem um turismo sazonal com a jabuticaba, essas coisas todas. Também na área de agronegócios, por ser uma região rural, agrícola, pecuária, essas coisas. E era mais ou menos isso o começo, né? Para a gente pensar em o que poderia fazer. Estávamos pesquisando o interesse da comunidade, pesquisamos isso também. Quais eram as modalidades, níveis e modalidades de ensino profissional e tecnológico que se almejava? Que se almejava? Então, como estamos vivendo ainda estávamos com subsequentes, né, e concomitantes. A proposta era manter aquilo que estava vigente, mas com a possibilidade de cursos. Eu esqueci também que a gente pensava em pós-graduação, que era possível fazer ali um espaço para pós-graduação, né? Em áreas específicas. Nas áreas, enfim, as áreas acho que teria que ter um estudo posterior para isso, mas havia essa possibilidade até para, se fossem cursos, por exemplo,
como esse curso nós estamos oferecendo aqui, que os alunos vêm na sexta e no sábado, né? De especialização. Então, lá seria muito interessante fazer isso, porque tínhamos alojamento, tínhamos a cozinha, então era possível aliar, né? Fazer curso dessa natureza, assim, que pudesse o estudante, ele não precisaria ficar a semana toda envolvido, mas no final de semana. Eu estava falando sobre os cursos, as modalidades. Iria depender muito da demanda que a comunidade nos pedisse, né? Se houvesse demanda para o curso integrado, que já estava em desuso naquele momento, sim, com certeza daria para ser feito também. De qualquer maneira, nós teríamos que contar com a contrapartida das prefeituras, dos municípios vizinhos, para levar os alunos lá, porque era uma localidade distante 10 quilômetros da cidade, do centro da cidade. Então, era preciso que houvesse transporte para esses estudantes. Mas éramos muito abertos para oferecer aquilo que podíamos oferecer e de acordo com a necessidade e interesse daquela comunidade. Você usou a expressão que o projeto teria sido abortado. Sim. Né? Em que sentido? Que sentido? O que foi, em que consistiu esse abortamento, né? Esse abortamento. Então, nós estávamos instalados lá, com todos os equipamentos, com tudo. Enfim, fizemos isso em um ano, né? O projeto, e conseguimos comprar o que precisava comprar para iniciar no ano seguinte o que a gente tinha planejado. Mas eu preciso dizer uma coisa, assim como Jataí, a percepção que eu te apresentei aqui de que nós tínhamos uma rejeição lá em Jataí por ser uma unidade centralizada e tal, Hidrolândia foi a mesma coisa, a percepção que a gente tinha de que nós éramos algo totalmente que não estava de jeito nenhum nos planos da comunidade interna dessa instituição, da sede. Quer dizer, era algo que era um apêndice que não interessava, sabe? Essa percepção que... Algo estranho. Algo estranho, algo que não... Não, primeiro vamos cuidar daqui. Sempre o discurso dos dirigentes opositores era assim, vamos cuidar das nossas necessidades aqui para depois pensar fora. Vamos primeiro alimentar os de casa. Mas, enfim, aconteceu que o que a gente comprou lá veio para cá. Não sei qual o destino que teve, mas as cadeiras, os equipamentos, trator, inclusive um trator que foi comprado para poder dar manutenção na área, né, porque é um espaço, uma fazendinha lá, vieram para cá esses equipamentos. Enfim, então existia uma rejeição também da comunidade. Para chegar, o aborto então foi mais triste por isso, né, porque não houve apoio dos colegas dessa instituição aqui, dessa unidade, e a direção estava só naquele momento. Depois, lá na cidade, o prefeito que concebeu o projeto, que teve interesse e tal, na transição, ele perdeu a eleição. O outro que entrou recusou o projeto. Ele disse, nós não temos interesse em ter aqui esse tipo de instituição. Aqui, para nós, aquela instituição, ela vai servir, aquele espaço vai servir para a gente acolher os meninos carentes, os meninos que não têm escola aqui na cidade, enfim. E eles ocuparam o espaço, literalmente. Eles foram lá e colocaram uma turma de estudantes, entre aspas, eu não sei se estudantes, mas de adolescentes que estavam sem o que fazer na cidade. E foram lá, dar um atendimento que também não sei, nós não tomamos conhecimento de que tipo de atendimento era. E aí a conversação com esse prefeito que assumiu e com a direção que estava já finalizando também seu mandato, ela não concretizou em nada, porque não havia interesse. Para a gente se instalar lá e obter o apoio do MEC integral, a prefeitura teria que doar aquela área para a União. E a prefeitura, o prefeito, se recusou a fazer isso. Ele queria, então, que ficasse assim. O lugar é nosso e vocês vêm e nos deem aquilo que vocês podem dar, mas o lugar é nosso. E dessa forma não foi possível. Então, houve esse abortamento, né? Por conta eu diria sem nenhum problema, que é da vaidade política, né? Porque o projeto era muito interessante,
Tanto era interessante que hoje, se não me engano, o Instituto Goiano, Federal Goiano, está com uma unidade lá, ou está criando, implantando, ou implementando uma unidade lá, nesse mesmo lugar. Mas fomos rejeitados, tanto aqui como lá, na prefeitura. Aí A conjugação do abortamento, né? Foi assim. E você, então, em 2005, efetivamente, você assume a atividade de docência no atual campus Goiânia, né? Então, sede do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. Não? Vamos dizer que sim. Vim para Goiânia. Aí eu e meu colega não voltamos para Jataí. Ficamos por aqui porque a gente já tinha feito toda uma mudança, né? Então nós resolvemos permanecer aqui mesmo na unidade, logicamente com o apoio da direção, e ficamos aqui. Então eu assumi atividades na casa, nessa instituição, de docência, vamos dizer assim. Em qual coordenação? Eu fui para a coordenação de hotelaria e turismo, hospitalidade, se não me engano, o nome que tinha, né? Isso. Mas a sua formação era? Não, a minha formação, eu ingressei na instituição com a minha formação inicial, né? Que é letras, para ser professora de português, nos cursos técnicos. Com a transformação do Cefet, eu também me transformei, logicamente, e fui me qualificar para atender, para acompanhar essas mudanças, né? Então, eu fiz uma pós-graduação, eu me referi no início de que eu passei por privada, né? Eu fiz um MBA em gestão de turismo e hotelaria, porque como a gente tinha pretensões de ampliar a oferta de vagas nesses cursos, usando o campus de Hidrolândia, eu fui me preparar para isso, né? Então eu fiz um curso com meus próprios recursos, né? Numa instituição privada, foi um dos únicos cursos que eu fiz na instituição privada, e para me preparar para trabalhar nos cursos de hotelaria e turismo. Razão porque quando eu vim, eu solicitei meu ingresso lá. Perfeito. Você não foi para a coordenação de códigos eleitorais? Não fui, mas eu fui para lá. E posteriormente você... Devo dizer para você assim, eu fui para lá com vontade mesmo, de ir para lá. Não foi assim, imposição, né? Eu queria muito ir para lá. E posteriormente você saiu para o doutoramento, Saí do doutoramento. Saí não, assim, saí como assim? Assim, você vai para o doutoramento, recebe uma licença e vai para o doutoramento, aí já na área da educação, não é? O meu mestrado foi na área da educação, como eu estou te dizendo. Sim. Eu fiz letras, me especializei na área específica, tenho especialização na área específica de português, tive experiência de docência na Universidade Federal como professora no curso de letras. As minhas primeiras experiências no ensino superior foi nessa área de formação inicial, até por conta da minha formação, o meu teto, né, de formação. Me interessei pelo mestrado em educação, por estar dentro de uma instituição de educação profissional, educação profissional, que não tinha uma vertente especializada, né? Então, o meu interesse foi muito em função do meu pertencimento dentro dessa instituição. No meu entendimento, o mestrado que melhor me atenderia, enquanto os anseios da minha formação e para o trabalho que eu realizava, eram a educação. Então, eu fui para o mestrado em educação e fui para o doutorado em educação, por entender que essa formação ela me dá condições de trabalhar dentro dessa instituição que é tão ampla, né, tão multidisciplinar, enfim. E a educação também é assim, né? E qual foi o seu projeto de pesquisa? O que você pesquisou no mestrado e qual a nomenclatura da sua dissertação, e o que você pesquisou no doutorado e qual a nomenclatura da sua tese? Título que você está perguntando, nomenclatura é o título? No mestrado, eu pesquisei, muito interessante essa pergunta sua, eu pesquisei como professora de português, de linguagem,
e de leitura, enfim, eu pesquisei o ensino da leitura e da produção de texto nas disciplinas que não eram português. Eu pesquisei isso nas disciplinas de História, Geografia, Filosofia e... Escapou uma. História, Filosofia, Geografia e Filosofia. Falei filosofia? Sociologia? Sociologia, perfeito. As 4. Que hoje tem, né? Então, isso foi em 2000, 99, 2000, essa pesquisa minha. Então, eu fui investigar como é que se trabalhava a leitura, pensando já nessa ideia da integração, né, nessa ideia da interdisciplinaridade, e pensando que o professor, qualquer que seja ele, é um professor de leitura, porque a nossa escola é livresca, enfim, a gente trabalha, né? E produtor de textos. Então, vamos ver como é que se dá o ensino desse conteúdo, vamos chamar assim, né? Nas disciplinas que não sejam de português. Foi isso que eu pesquisei. Eu pesquisei o ensino médio e a prática pedagógica de professores de áreas diferentes com o ensino daquilo que seria tradicionalmente atribuído ao professor de português. E no doutorado, eu estou pesquisando o mal-estar docente e o bem-estar docente. Eu estou fazendo um estudo do conhecimento deste tema com referência ao professor universitário. Então, me interessa saber o que dissertações e teses dizem sobre o mal-estar e bem-estar docente do professor universitário. Esse é meu trabalho hoje de tese. Eu gostaria de concluir com 2 perguntas. A primeira pergunta é: como você vê o estágio de construção de uma vida democrática nesta instituição? Alcançamos, não alcançamos? Em que pé que nós nos encontramos do ponto de vista da consolidação de uma instituição democrática? Professor Valmir, nós não alcançamos. Essa é a minha percepção. Nós não alcançamos, nós reproduzimos muito do autoritarismo que existe na prática, ideologicamente não, no discurso não, somos muito democráticos, somos muito avançados, abrimos discussões amplas, gigantes, mas na prática nós somos muito, muito autoritários. A instituição é muito autoritária. A gestão, vou dizer assim, né? Você está perguntando sobre isso. Acho que nós temos ainda muito o que fazer. Nós temos um coletivo muito fraco, uma consciência coletiva muito fraca. Penso que a estrutura que ganhou essa instituição com a departamentalização espalhou, né, os professores aí em seus departamentos e ficamos isolados. Então, nós temos um isolamento, temos um sindicato muito fraco, que seria a instância de discussão. Nós temos um sindicato frágil, mas é reflexo até, eu acho, da situação nacional, não é uma coisa muito pontual. Mas acho que nós temos muito ainda o que fazer com relação a essa questão da democracia, ainda não. Uma última pergunta, qual é a imagem futuro que você cultiva, que você acalenta com relação a esta instituição? Que instituição você gostaria de ver construída? Eu gostaria de ver construída uma instituição democrática, de verdade, onde a gente pudesse participar, onde a gente pudesse vivenciar a experiência da gente, trazer toda a experiência que a gente tem para contribuir, né? Eu gostaria de ver uma instituição que é aberta para o divergente, para o pensamento divergente, para o pensamento contraditório, que não é hegemônico. Eu gostaria de ver essa instituição e que valorizasse, de fato, o potencial que tem em cada um, né? Quer dizer, eu sou uma professora hoje que tem toda essa formação. Eu vou te confessar aqui publicamente, porque, claro, né, eu não atuo onde eu acho que eu deveria estar atuando, porque a minha formação já me deu alguns, vamos dizer assim, ela já me elevou ou me levou para algum lugar que a instituição poderia se beneficiar mais ali. Onde está meu interesse hoje de investigação, de pesquisa? É na área de educação. Não estou. E não é fácil ir para, né? Então, não é um processo
quando eu digo não é democrático, porque quem sabe quem eu sou dentro dessa instituição? Qual é o meu potencial? O que eu tenho para oferecer? Isso que você está fazendo vai favorecer alguém me conhecer no futuro. Mas era hoje que a gente precisava ser conhecido, né? Para poder contribuir. Porque eu estou próxima de sair, né? Eu já tenho, só fazer a conta, 88 para hoje, né? Já estou muito próxima de sair. Ainda com muito gás, com muita vontade de trabalhar. Mas eu penso que se a instituição que eu desejava, é a instituição que me mantivesse aqui dentro, entendeu? É aquela instituição que falasse, não, você não vai embora. Porque hoje eu me considero no melhor do meu tempo, da minha maturidade profissional, intelectual. Eu estou hoje na minha melhor forma intelectual, vamos dizer assim, né? E eu queria uma instituição que me dissesse, não, você fica nessa instituição, você não vai sair, nós precisamos da sua colaboração aqui, né? Ainda há espaço para você. E, infelizmente, eu não perspectivo isso.